E aí, galerinha do sexto, beleza? Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao módulo 27 de vocês, página 478, tá bom? Normalmente uma aula mais teórica, mais batendo um papo para vocês, indicando o que é para vocês fazerem, tá? Uma aula bem simples, tá bom? Lembra, na sala de quinta-feira sempre é mais curtinha mesmo, tá? Que depois a gente entra ao vivo com vocês, tá bom? Só pra gente poder identificar aí o que é para fazer nos exercícios, tá? Aí vamos lá. Página 478 fala assim para vocês, ó. Medida de superfície. Medir superfície, a gente medir a área. Sabe? Medir, por exemplo, quantos pisos são necessários para colocar no quarto de vocês, na sala de vocês, sendo que a metragem de cada piso vale tanto. Então, quer dizer, medir a área, medir esse espaço, esse espaçamento aí que você tem. Então, superfície pra gente é isso, tá bom? Aí mostra para vocês assim, ó, medida de superfície, 478, tá assim, ó. O que significa medida de superfície? No módulo 24, você viu que a densidade demográfica determina o quê? É uma relação entre o número de pessoas que habitam uma região e a área dessa região. Então, densidade demográfica depende disso, né? Do espaço e da quantidade de pessoas. Por exemplo, a região amazônica, por exemplo, certo? É uma área de baixa densidade demográfica. Por quê? É uma região de grande área e mora-se poucas pessoas, certo? Já você pega, por exemplo, Itaquá. Tem uma densidade demográfica grande. Por quê? Apesar de Itaquá ser grande, você andar por Itaquá, Itaquá é grande, mas mora-se muita gente em Itaquá, certo? Do meu jeito, Poá, onde eu moro. Poá já é o contrário. Não mora tanta gente, mas Poá é bem pequenininho, né? A gente até brinca e fala que Poá é a cidade de primeira. Se você passar a segunda marcha do carro, você sai da cidade, né? Tá? A gente sempre brinca em Poá isso aí. Tá? Então, quer dizer, a densidade demográfica de Poá também é alta. Por quê? Porque é uma área pequena e uma grande quantidade de pessoas também que moram na região. Não tão quanto Itaquá, mas mora bastante gente aqui também. Tá bom? Certo? Então, nós resolvemos essa situação em quilômetro quadrado, parte desses cálculos. Vamos ampliar esse estudo, aprendendo como calcular a medida de área de uma superfície. Então, nessa aula, você vai entender o que é superfície e como calcula essa medida de área, tá bom? Vamos lá, então. Exercício 1, 478. Eu vou ler com vocês, tá? Nós vamos montar. Só um minutinho. Obrigada. Olha o seu perfume, mano. Obrigada. Dando aula, atendendo filho, é tudo complicado, né? Sabe como é que é, né? Vamos lá? Então tá assim, ó. Contexto envolvendo superfícies, tá? Eu só vou ler só enunciado, vocês depois vão discutir, aí discutir é bom, é mania de dar aula em grupo, né, na sala, discutir entre vocês. Vão discutir com vocês mesmo, né, que estão fazendo em casa, né, tá bom? Depois vão montar, tá bom? Tá assim, ó. Contextos envolvendo superfícies. 1. As medidas de superfície estão presentes em diversas situações do cotidiano. Veja os exemplos a seguir. Vou ler só o primeiro quadrinho, tá? Para a construção da linha 5 Lilás no metrô de São Paulo, uma área de 55 mil metros quadrados foi desapropriada. Por que desapropriada, gente? Você tem numa linha toda, o metrô, grande parte dele é subterrâneo, certo? Só que você tem que desapropriar uma grande área para quê? Para você fazer as estações, a bilheteria, etc, etc, tá? Tá bom? E algumas partes, às vezes, vai em linha contínua, em linha aparente, não por baixo da terra. Então, aquela parte desapropria tudo, entendeu? Se ela for em cima, no alto, ou embaixo, debaixo do túnel, você tem grande possibilidade de não desapropriar, tá? Mas quando ela vai na linha comum, na visão de todos, assim, falando assim, no nível do chão, por exemplo, tem que desapropriar toda aquela parte, tá? Aí só mostra para vocês. É uma medida de superfície, né? Quando você fala 55 mil metros quadrados, é uma medida de superfície, tá bom? Ó, aí embaixo para vocês, ó. A área atual do território do Brasil, apresentado pelo IBGE em 2012, tá? Essa medida foi de 85, peraí, vamos ver quantos números tem aqui, três casas, 8.515.767, certo? 0,49 quilômetro quadrado. Onde é 0,49, tá? Falando só em números inteiros que é mais fácil, tá? 8.515.767 quilômetros quadrados, tá? O que significa um incremento de 0,01 sobre o valor da última publicação em 2002, certo? Então, aumentou um pedacinho, 0,01, tá bom? Onde, de novo aqui, mostra para vocês essa unidade do Brasil, né? Esse espaço do Brasil, em quilômetro quadrado, também a unidade área, certo?
Então, vamos fazer esse 1, é bem tranquilo, tá? Vocês vão fazer o que no exercício? Vamos lá. Eu vou ler com vocês a outra página, só daí enunciado, tá? Na ata, assim. Em qual dessas frases a palavra área se refere à medida de superfície? Então, você vai analisar cada uma delas, tá bom? Analisar cada uma delas, tá? Igual eu falei pra vocês, vamos pegar lá, igual aqui, ó. 55 mil metros quadrados. É medida de superfície? Sim. Aí no IBGE, que eu falei para vocês agora, o território brasileiro, da área do Brasil, 8.515.767 quilômetros quadrados é medida de superfície? Sim. Eles vão colocar as medidas de superfície acharem nos textos, nos pequenos textos, tá? Vocês têm aí 1, 2, 3, na outra página mais 2, são 5 textos, tá bom? Então no item A, página 479, tá assim, em quais dessas frases a palavra área se refere a uma medida de superfície, tá bom? Então você vai colocar cada uma delas e vai explicar se é superfície ou não, tá bom? B. Quais unidades de medida de área foram utilizadas nas frases listadas no item anterior? Então vamos supor, olha a primeira. A primeira que nós fizemos está assim, ó. No primeiro item, né, do metrô lá, tá 55 mil metros quadrados. Então, você usou metro quadrado, certo? Essa é a unidade de medida. Já na área do Brasil, nós utilizamos aqui quilômetro quadrado. Então, você vai colocar, na primeira eu usei metro quadrado, na segunda eu usei quilômetro quadrado, na terceira eu usei tanto, certo? E se não for unidade de área, não vai colocar nada que não vai usar, certo? É assim que funciona. Tudo bem? Então, entenderam que é para fazer exercício 1A e 1B? Fácil, né, gente? 1A, você vai listar tudo lá que você se refere à superfície, certo? E no 1B você vai colocar essas unidades de medida, tá? Então eu fiz com vocês a primeira e a segunda quadrinho. Então o primeiro quadrinho você vai colocar o quê? 55 mil metros quadrados, certo? E embaixo metro quadrado, que é a unidade de medida. Na segunda, vai colocar esse número todo aí, né? 8.515 mil, tá? Quilômetro quadrado. E no item B vai colocar quilômetro quadrado, que é a unidade, certo? Então tá bem tranquilo, é bem fácil, né, gente? Tá? Vamos lá. Exercício 2. Bom, o exercício 2 está assim, ó. Considere o retângulo ABCD. Então você tem um retângulo com os vértices, né? Lembrando, os vértices são as pontas aí, né? Até bem na provinha de vocês aí, ABCD, certo? Vamos lá. Item A tá assim, ó. Qual é a unidade de medida de seu contorno? Considere que cada lado de quadrinho tem uma unidade de comprimento. Ele quer saber quanto tem de contorno. Cada quadradinho vale uma unidade de comprimento, ou seja, cada quadradinho vale 1. Então, uma unidade de comprimento. Você pode colocar o A. O que é o A? Unidade de área, ou C, unidade de comprimento, ou apenas colocar o número 1. Tá? Que ele fala que cada quadradinho vale uma unidade, então você pode colocar o número 1. Tá bom? Eu quero saber o contorno, tá bom? Vocês vão ver que o contorno em matemática chama de perímetro. Nós vamos ver aqui na próxima aula nossa. Perímetro. Então, você vai fazer o quê? O contorno, você vai fazer o quê? Na hora que você vai contornar, você vai contar quantos quadradinhos tem no seu entorno, tá bom? Quantos quadradinhos tem em cima, quanto tem do lado de um lado, quanto tem do outro e quanto tem embaixo. Isso aí em matemática, vamos ver como eu falei para vocês, vamos ver daqui a pouquinho, chama de perímetro, tá? Tá bom? Perímetro seria o contorno da figura, seria a soma dos lados. Por exemplo, falar para vocês, qual é o contorno da minha apostila aqui? Qual seria o contorno da minha apostila? Eu ia pegar aqui esse pedaço, essa lateral, a lateral de baixo e essa aqui também, certo? Eu ia contornar essa figura. Eu ia medir com a régua, por exemplo, vai? Que seria com a régua, né? Eu ia medir quanto vale aqui, certo? E quanto vale aqui. Como ela é retangular, né, gente? O que dá aqui, você dobra aqui embaixo é o mesmo. O que dá desse lado, você dobra que esse lado é o mesmo, tá bom? Quando é um retangular, é mais fácil. É igual aí, se você contou os quadrados, como é uma figura retangular aí, ou quadrados, por exemplo, se fosse, você conta de um lado, certo? Você conta de um lado, contou do outro, acabou o exercício. Você sabe que o lado dos seus pares são iguais, tá bom? Então, no item A, eu quero a medida do contorno. Vamos lá? Item B. Qual é sua área? Considerando que cada quadrado unitário vale uma unidade de área, certo? Então, quando eu falo a área, você vai contar quantos quadradinhos tem a figura. Tá toda ela pintada, então vai contar todos os quadradinhos. Vou contar todos, tá bom? Certo? Então, considerando uma unidade de área, um quadradinho, certo? Então, só contar os quadradinhos. Olha C. C é um pouquinho diferente. Presta atenção para você não errar em item C.
É fácil, mas requer um pouco de atenção. Tá assim, ó. Qual é a sua área? Considerando um retângulo, 2 quadradinhos valem 1 unidade de área. Agora, cada 2 quadradinhos vale 1. 1 unidade. Então, você vai contar quantos quadradinhos tem, cada 2 vale 1, cada 2 vale 1. E ver quanto que vai dar a resposta. Você vai ver que é bem simples. A B e a C, você bateu o olho, você fez a B, dá para relacionar a C direto. Que se eu falar aqui, vai perder a graça. Quero que vocês tentem montar para vocês verificar o que acontece, tá? Então, voltando, na 2A é só fazer o contorno, 2A é o contorno, então é bem simples, tá? Contar quantos quadradinhos tem no contorno. A 2B, cada um quadradinho vale 1 unidade de área, então você vai contar quantos quadradinhos tem e vai determinar quantos quadradinhos, quantas unidades de área tem, certo? E na 2C, cada 2 quadradinhos, 2 retângulozinhos, 2 quadradinhos desse aí, né? Vale 1 unidade de área, cada 2 vale 1. Então, você vai contar, aí cada 2 vai valer apenas 1, tudo bem? Certo? Então, não é difícil, é bem simples aí. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Tá? Vamos continuar aqui. Vamos fazer mais uma partezinha só, tá? Tá lá, página 480. Página 480 tá assim, ó, superfície, área e perímetro. Quando eu falo de superfície, aparece logo duas coisas que eu posso fazer. A área, que seria quanto a parte cheia da figura, dentro da figura, certo? E o perímetro, que é o contorno. Então, por exemplo, como é que você vai medir a área da sua sala, da sua casa? Se ela é um retângulo ou um quadrado, você pode fazer lado vezes lado, certo? Você conta um lado, eu conto no outro, você vai multiplicar os dois lados, certo? Agora, o perímetro, como é que você vai fazer? Vou fazer a soma de um lado, a soma do outro. Ah, se ele é retangular, se as paredes são iguais, como se o retangular ou um quadrado, seria uma figura que nós falamos aí uma figura regular que nós falamos, né? Então, quer dizer, se eu fizer essa parede, a de trás é igual aqui. Aqui é forma retangular, onde que eu tô. Essa parede de fundo, certo? É igual a parede daqui de trás. Então, se eu medir essa, se eu medir o comprimento dessa, a de trás vai ser igual. Do mesmo jeito, se eu medir a parede daqui, ela vai ser igual à parede de cá, certo? Então, só para mostrar para vocês como é que é a diferença entre área, é o preenchimento, tá bom? E perímetro seria esse contorno, tá? Mas vamos lá o que o texto fala para vocês. Tá assim, ó, superfície, área e perímetro, página 480, tá bom? Tá assim, ó, superfície, em sentido geral, é uma região. Então, superfície é uma região, é um espaço, como eu falei para você já. Você já estudou que as faces dos poliedros são polígonos, superfícies planas. Área. A área é a unidade da superfície, é a unidade de medida de superfície. Para medir uma superfície, é necessário usar uma outra superfície como unidade de medida. Ou você utiliza uma outra superfície para saber quantas cabem lá dentro, essa seria a ideia, né? Certo? Por exemplo, eu quero comparar se o cômodo A é diferente do cômodo B, né? Como já falei para vocês. Então, você pode pegar um pedaço de piso como unidade sua de área. Aí eu coloquei aqui nesse cômodo, eu consegui encaixar 30 pisos desse. Ah, no outro cômodo B, eu consegui encaixar 35. Ah, lá eu consegui encaixar 35 e aqui 30, aquele cômodo é 5 pisinhos desse aqui maior que esse. Então, aquele cômodo é maior que esse aqui. Você consegue definir dessa forma, tá bom? Por comparação, certo? Com unidade de medida conhecida, tá bom? Certo? Ou com trena, com metro, com outras, aí fica mais fácil ainda para medir, né? Fica mais simples para medir ainda, tá bom? Vamos lá, segundo item, perímetro. É a medida do contorno de uma figura. Eu falei para vocês, a contornar a figura. Esse contorno é o perímetro, tá? Quando se trata de polígono, o perímetro é a soma das medidas de seus lados. Nesse caso, una-se a unidade de medida de comprimento. Usa-se a unidade de medida de comprimento, tá? Certo? Então, por exemplo, a área é sempre quadrado. Então, a área vai ser centímetro quadrado, metro quadrado, porque é um lado vezes o outro. Certo? Uma figura conhecida, um lado vezes o outro. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí, tá? Uma figura geométrica conhecida, tá bom? Você vai fazer um lado vezes o outro, tá? O quadrado, retângulos, vamos ver daqui a pouco alguns. Por isso que é o quadrado, tá bom? Certo?
Já o comprimento, não. O comprimento, a unidade de medida é metro, centímetro, milímetro, tá? É a unidade de medida ser um quadrado, que é comprimento, tá? Então, perímetro é a unidade de comprimento, certo? Então, por isso que não tem um quadrado. E a área sempre vai ter o quadrado. Você vai comprar um terreno, vai estar lá para você, tantos metros quadrados seu terreno. Que o cara mediu quantas vezes de 1 metro quadrado cabe ali dentro. 1 metro quadrado seria 1 por 1, né? 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Por isso fala 1 metro quadrado, entendeu? É um quadradinho de 1 por 1, certo? Então, sei lá, eu comprei um terreno de 200 metros quadrados. Que significa? Cabe 200 quadradinhos de 1 por 1 ali dentro, certo? 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Por isso que fala metro quadrado, certo? Então, a superfície de essa área mede-se desse jeito, tá bom? Vamos lá, exercício 4. Tá assim para vocês, ó. Vamos lá? Exercício 4, item 1, né? Que aqui eu mostrei vocês assim, é 4, 1, aí depois vem 5, 1 de novo, assim vai indo, né? É o tal de 1 e 2 toda hora aqui que dá para se perder aqui, né? Vamos lá, exercício 4, item 1, página 480. Tá assim para vocês, ó. Utilizando o quadrado como unidade de medida de área, o A, e o tracinho desse quadrado, a linha, o lado do quadrinho, como unidade de comprimento, o C, determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos a seguir. Vamos lá, vou fazer o item A com vocês. Vocês vão fazer o item B, certo? Vamos lá, eu vou determinar a área e o perímetro do primeiro. Nós vamos montar juntos. Vocês acompanharam com a apostila, dá pra gente montar juntos esse primeiro. Falei que ia fazer com você, não dá pra gente fazer juntos. Então, vamos lá, 480, exercício 1. Eu vou fazer primeiro a área. O que é a área? É a parte cheia da figura, né? Certo? A parte cheia dentro da figura. Então, ele fala o seguinte, cada quadradinho vale 1 unidade de área. Eu vou contar quantos quadradinhos tem nessa figura A. Vamos lá? Contem aí em voz baixa, eu vou contar também aqui. Quantos quadradinhos tem na figura A? Vamos lá? E aí, contaram? Já contei. Eu acho assim mais fácil. Ó. Eu contei em coluninha assim, certo? Ó, por exemplo, eu tenho 4 colunas que tem 5 quadradinhos, então 4 vezes 5 dá 20. E depois eu tenho mais 2 coluninhas que tem 3 cada um, né? Então, 20 mais 3 dá 23, mais 3 dá 26. É uma maneira, gente. Vocês podem contar do jeito que vocês quiserem, tá? Só uma hipótese, tá bom? Então, meu A, que é a área, vai ficar 26 UA. O que é o A? Unidade de área. O que seria unidade de área? A unidade básica que ele pegou, né? Ele pegou o quadradinho como base, como unidade de área, certo? Então, ficou 26 UA, 26 unidade de área, certo? Ainda continuando no item A, pede para vocês agora a letra P. A letra P significa perímetro. Perímetro para a gente é o contorno. Eu vou contar quantas linhas tem nesse contorno. Não esqueçam, se a figura faz isso, ó, você conta essa e conta essa. É contornar a figura inteira. Não é contornar um caixote, não. Se ela faz isso aqui, ó, tem que seguir no contorno. Não tem jeito, tá bom? Então contem aí, vamos lá. Contem também, vamos achar o perímetro todo mundo aí, vamos lá. Vamos lá, fizeram o contorno? Então é bem simples, né? Então só contornar a figura. Então você pode começar de onde você quiser, só não pode perder onde você começou. Então faz o pontinho de começou e vem, né? Aí contei aqui, fiz aqui, subi, fui até lá, desci, fiz mais do lado de lá, desci e chego aqui de novo. Certo? Então contornei essa figura, né? Então na hora que eu contornei essa figura, meu perímetro me deu 22, gente. Então, P vai ser igual a 22 UC. O que é o C? Unidade de comprimento, tá? Então, uma área ficou 26, voltando, unidade de área. E o P, que é perímetro, né? Ficou 22 UC, unidade de comprimento. Beleza? Tá bom? Certo? Ó, então vocês vão fazer o item B desse aqui. Mais um item para vocês fazerem, tá? Então,
Então, ficou a página 479, o item B daqui. Eles vão fazer até o exercício 2. Vou passar mais um para vocês aqui. Vamos ver, dá para fazer até mais alguns aqui, né? Vamos ver. Eu vou ler com vocês o exercício 2, só para indicar o que é para vocês fazerem depois, tá? Tá assim, ó. Utilizando o quadrinho. No quadrinho ficou bem pequenininho agora, a gente vai dar trabalho. O quadrinho ficou bem pequenininho agora, né? Eles colocaram um monte, então vou colocar um monte e reduzir a figura, né? Certo? Então, utilizando o quadradinho, né? Como unidade de área, e o tracinho, que é a lateral dele, como unidade, o lado do quadrinho, né? Como unidade de comprimento, o C. Utilize a malha quadriculada para desenhar as figuras solicitadas. Então, agora, gente, diferente do outro, o outro tinha a figura. E dessa figura você ia determinar o quê? O perímetro e a área, certo? Tá bom? Agora não, vocês vão desenhar agora a figura. Vamos lá, o item A tá assim, ó. Um polígono de 16 unidades de área, determine seu comprimento. Então, vou fazer um polígono, certo? Vou fazer uma figura com 16 unidades de área. Ah, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, vocês vão fazer uma figura geométrica conhecida, um polígono conhecido, hein, gente? Tá bom? Com 16 unidades de área, ou seja, um polígono com 16 quadradinhos. Pode fazer, pode pintar, e depois eu vou achar quanto vale o perímetro. O perímetro é a soma dos seus lados. Beleza? Então, nós vamos fazer um polígono conhecido, voltando. Um retângulo, um quadrado, que é mais fácil, tá? Certo? É para contar os quadradinhos, é muito mais fácil, tá? Com 16 unidades de área. Pode pintar, pode colorir e depois vamos fazer quanto vale o perímetro, quanto vale seu contorno. E vou marcar no cantinho, perímetro vale tanto, acabou. No B, vocês vão fazer um outro polígono, agora com 16 unidades de perímetro. Então, o seu perímetro tem que 16 tracinhos laterais. Então, pode ser, se é bom supor, vai, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8, 9, 10, você tem que ter 16. Tem que ser uma figura fechada. E tem que ser um polígono fechado, claro, né? Pode ser uma letra L, por exemplo, senão não vai dar. Então tem que ser uma figura fechada e ela vai ter que ter 16 de perímetro. Ou seja, 16 de contorno, 16 de lado. Essa é a ideia, tá bom? 16 de contorno, 16 de lado. E depois que você fizer isso aí, você termina a área. Fiz o perímetro, fiz 16 de perímetro. Beleza, acabei? Beleza, acabei. Aí eu posso pintar também a figura e vou calcular a área. Como eu calculo a área, vou contar quantos quadradinhos tem lá dentro. Então, eu vou colocar a área vale tanto. Tantos quadradinhos. Tudo bem, gente? Faço aí o exercício 2, né? Bem tranquilo o exercício 2, né? Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer até o exercício 3, tá? O exercício 3 tá assim, ó. Ih, não vai dar, hein? O 3 e o 4 tá complicado. Só vou ler com vocês, tá bom? Aí você pode até fazer numa folha se quiser, mas então tá assim, ó. Reproduza no geoplano as figuras abaixo. Determine a área de cada uma das figuras e registre o resultado correspondente. Eu quero que vocês determinem desse jeito que tá aí, sem o geoplano. Eu quero que você, como a área, contar quadradinhos. Eu quero que vocês contem os quadradinhos da figura 1, da figura 2, ou numerar as figuras, tá? A figura verde, a figura 1, a figura vermelha, a figura 2, o triângulo aí, o roxo, a figura 3, e o último aí, ó, um paralelograma é a figura 4, certo? Eu quero que vocês contem a área. Eu só pediu a área, certo? Ó, determina a área de cada uma figura. Contar a área, contar quadradinhos. Ah, professor, mas tem uns que tá dando metade de um quadradinho. Tenta juntar metade desse com metade do outro lado para dar um inteiro, entendeu? Se não der, no final fica quebrado, não tem problema. Nem sempre vai dar o número inteiro a área de alguma coisa, né, gente? Certo? Mas procurem fazer assim, é igual na primeira figura, no verde aí, ó. Eu tenho 2 bicos em cima. Se eu juntar metade desse, tá um inteiro. A parte de baixo também é um biquinho, mas se eu juntar metade desse, tá um inteiro. Então, tomem cuidado. Então, no exercício 3, eu quero que vocês contem os quadradinhos e marquem a unidade de área de cada uma das 4 figuras. Certo? Tudo bem? Tá? Vamos lá, o exercício 4 não é para fazer, tá? Que o 4 eu desenho no geoplano, tá bom? Então, o 4 não precisa fazer. Então, vocês vão fazer até o exercício 3, certo? Até o exercício 3, tá bom? E nós começamos depois a próxima aula no exercício 5, página 481, tá bom? Então, nós vamos parando por aqui, já que vocês vão ter atividade para fazer, senão ocupa muito tempo com a videoaula, vocês não conseguem fazer atividade, certo? Então, nós vamos fazer as atividades propostas aí, então, que são
página 479, página 480 e a página 481, só o exercício 3. Beleza? E a 481, só o exercício 3. Dá tempo suficiente para fazer nesses 25, 24 minutinhos que vai sobrar de aula aí. Tá bom, gente? Então, na próxima aula nossa, começamos aí na página 481. Na próxima aula, eu falo para você, na próxima videoaula nossa, tá bom? Começamos na 481, certo? Aí depois eu pego uma aula online para fazer a correção de tudo aí na próxima semana. Tá bom, galerinha? Então, por hoje é só. Até daqui a pouco aí, daqui a pouco eu vejo vocês de novo, né? Um abraço, um beijo para todos e até mais aí. Tchau, tchau.